Irmãos, boa tarde. Agora eu quero falar um pouco, quero resumir aqui 400 anos de história de Dom Macedo em 2 minutos, porque a cidade foi emancipada essa semana. Para aqueles que não conhecem a história de Dom Macedo é mais ou menos assim a nossa história. Desde o século XVII que a nossa história está ligada diretamente à grande freguesia de São Bartolomeu de Maragogipe. No decorrer do século XVII, essa freguesia foi repartida em 4, entre elas de São Felipe, em 1718. Nessa freguesia de São Felipe, dentro dessa freguesia, se localizava a fazenda da família Souza Piton. Se localizava a fazenda da família Souza Piton. Isso já no século XVII. Em 1883, o então Francisco Félix de Souza, o capitão Francisco Félix de Souza, em 1983, o capitão Francisco Félix de Souza tinha um filho seminarista, que se tornaria padre mais tarde, mas até então era seminarista, que também tinha o mesmo nome do capitão, era Francisco Félix de Souza Piton. Então, quando Francisco Félix de Souza Piton alcançou o posto de diácono, na Igreja Católica, quando ele alcançava o posto de diácono, ele podia rezar a missa. Então, o que é que o pai faz? O capitão Francisco Félix de Souza Piton faz uma capela, onde hoje é a Igreja Matriz, faz uma capela, uma pequena capela. Não com o intuito de crescer o povoado, fazer o povoado, não. Ele não tinha nenhuma presunção nisso, ele não tinha nenhuma pretensão, era um orgulho pessoal. Ele, cheio de alegria por o seu filho, queria, bem religioso ele, e querendo que seu filho, fazendo carreira para padre, alcançou o posto de diácono, o capitão se encheu de alegria e diz assim: vou fazer uma capela na minha fazenda, para que o meu filho reze a sua primeira missa na minha fazenda. E assim o capitão Francisco Félix de Souza fez a capela onde hoje é a Igreja Matriz, que em 22 de maio de 1883, ele rezou realmente a tal esperada missa na fazenda do seu pai. Então a missa de 1800, em 22 de maio de 1883, teve esta finalidade: preencher esse orgulho pessoal do capitão Francisco Félix de Souza, e não como algumas pessoas costumam dizer, que era, não tinha nada disso. Esse foi o verdadeiro objetivo. Na mesma época, já no ano 1800, mais tarde um pouquinho, no ano 1890, agora já então o Francisco Félix de Souza já era padre, já não era mais, já era padre, conheceu em Salvador Dom Antônio de Macedo Costa, que foi o bispo do Pará, bispo primário do Brasil, recebeu alguns títulos de doutorado em Roma, chegou até a ser preso na época por Pedro II, alguma coisa dessa, por no Império, não sei quem foi, chegou a ser preso nessa época, depois foi solto. Mas a amizade do padre Francisco, nesse momento já era padre Francisco Félix de Souza Piton, com Dom Antônio de Macedo Costa, é chamado de vulto, mas foi uma amizade que ficou. Eu não sei se chega a 2 anos, porque Dom Antônio de Macedo, Francisco Félix de Souza, o padre, conheceu Dom Antônio de Macedo Costa no ano 1890. E no ano 1891, quando Dom Antônio de Macedo Costa morre aos 61 anos, porque ele nasceu em São Felipe, na fazenda, lá em São Felipe, pertence a São Felipe, em 1930, portanto, em 1991, ele estava fazendo 61 anos, já morreu em Barbacena, Minas Gerais. Vamos analisar. Se Dom Antônio de Macedo Costa conheceu, se o padre Francisco Félix de Souza Piton conheceu Dom Antônio de Macedo Costa no ano 1890, e no ano 1891 ele já morava em Minas Gerais quando morreu, foi uma amizade curta, mas que deixou bastante saudade. O que ocorreu? No ano 1938, algumas pessoas
às vezes até erradamente, alusou esse nome como fosse para 62, não é verdade. No ano 1838, o Decreto-Lei 11.089/38, de 30 de novembro daquele ano, assinado pelo então general Juraci Montenegro Magalhães, que mais tarde assina a lei, muda o nome. A família Piton, que era uma família influente, que ainda hoje conseguiu que o governador do estado mudasse o nome que então ainda, Dom Macedo ainda era povoado, vamos lembrar. Ele não tinha sido ainda elevado à condição de vila. Nós vamos ver. Então, em 1938, ele, pela lei 11.089/38, ele foi, aí mudou o nome para Dom Macedo Costa, em homenagem a Dom Antônio de Macedo Costa. Mais outra informação importante. No ano 1953, o decreto 628, de 30 de dezembro daquele ano, 628/53, altera a categoria de vila, não, de povoado para vila. Aí passou a ser vila, passou a ser chamado a vila em 1953, pelo decreto estadual 628/53. Então, em 4 de abril de 62, ela já tinha sido alterada de povoado, já tinha saído para a categoria de vila, já era vila pelo decreto lá em 53, e já se chamava Dom Macedo Costa. Então, a lei 1652, de 4 de abril de 62, assinado pelo mesmo general Juraci Montenegro Magalhães, só emancipou nossa cidade de São Felipe. Mas ela já tinha toda uma história que já marcava. Então, para aqueles que não sabem, são apenas algumas coisas que alteram a nossa história. Aí tem a última alteração por decreto, ou melhor, por lei agora, foi a lei 13 barra alguma coisa agora que foi 2015, quando houve a alteração, essa alteração que mudou, alterou nossos limites com Dom Macedo Costa, São Felipe, Dom Macedo Costa, Almeida e Santo Antônio de Jesus, que é a lei que foi publicada, no caso ali, em 29/6/2015. Então, alterou esse lado do município. Mas o resto está aí um pouco da nossa história.